E agora que você já entendeu o que é o gênero lírico, dá para a gente entender um pouquinho o que foi esse lirismo trovadoresco. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de trovadoresco, trovadorismo, nós não estamos falando de uma época atual, nós estamos falando de uma época remota. As pessoas se escreveram sempre, desde que a escrita ela foi inventada, as pessoas produzem textos. E mesmo antes da escrita, já havia sim a produção de textos orais, como a gente já sabe e já estudou tantas vezes. Bom, para a gente falar de lirismo trovadoresco, a gente precisa pensar algumas coisas. No século XI, a Provença, no sul da França, era uma região de grande refinamento cultural. Como todo mundo sabe, a França sempre nos influenciou de muitas maneiras, principalmente da forma cultural. Na produção escrita local, predominava um ideal de relacionamento amoroso, o amor cortês, conjunto de procedimentos que definiam as etapas, né, dessa aproximação entre o cavaleiro e a dama. Bom, a gente vai perceber que a literatura ela é sempre influenciada pela sua época. A literatura é a expressão da época em que ela está inserida. Dito isso, a gente vai perceber que o lirismo, os textos do gênero lírico escritos ali no século XI, no século XII, no século XIII, eles têm algumas características específicas que refletem até mesmo a própria época. Quando eu falo desses séculos, a gente está pensando em feudalismo, em senhores feudais que detêm o poder e ao contrário deles, a gente tem os vassalos, né? São pessoas que são submissas, que prestam ali serviços e que obedecem à autoridade daquele senhor. Bom, na literatura, a gente vai ter algumas características importantes nessa época também. No lirismo trovadoresco, a gente vai ter a expressão de um amor cortês, e nós vamos entender um pouquinho o que é isso mais para frente. A gente vai ter a vassalagem amorosa. Assim como a sociedade ela estava organizada entre um sistema ali de poder em que o senhor feudal tinha o poder e aqueles que o circulavam, né, que estavam ao seu entorno, deveriam obedecê-lo, né, deveriam prestar ali continência a ele, a gente também vai perceber isso nos textos escritos nessa época. Nós temos também a presença de trovadores. Hoje, a leitura de poemas ela é feita de forma declamatória, nós declamamos poemas, mas naquele momento não. A poesia, a cantiga, como já diz o nome, ela era cantada, ela era entoada e ela era muitas acompanhada por instrumentos musicais. E esses trovadores é que faziam esse papel. Eles iam nas cortes, iam em vários lugares apresentando seus textos, muitas vezes guardados na memória pela tradição oral, e eles levavam aqueles textos, né, e apresentavam ali como uma forma de show de música, se a gente pensar na nossa época. E esses textos, eles eram escritos no galego português. A nossa língua portuguesa, assim como nós falamos, ela ainda não tinha nascido. Por isso que muitos deles a gente apresenta alguma dificuldade na hora de ler, porque muitos termos não são conhecidos e não são mais utilizados por nós. Eu pulei só um pontinho ali que fala a respeito da cantiga de amor e de amigo. Os textos líricos da época foram divididos em... Eles eram chamados de cantigas, primeiro porque eles eram cantados, como eu já falei. Mas essas cantigas, essas músicas, né, elas eram divididas em duas partes. Algumas eram chamadas de cantigas de amor e outras cantigas de amigo. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cantigas de amor. Eu trouxe um texto para vocês do Dom Diniz, que é um escritor muito importante da época, e eu vou mostrar primeiro um trechinho na versão original, como esse texto foi escrito. Diz assim: Querem maneira de proençal fazer agora um cantar d'amor, e querei muito loar, minha senhor, a quem prezem formosura não fal, nem bondade, e mais vos direi em tanto a fez Deus comprida de bem, que mais todas las do mundo val.
Algumas palavras eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, porque elas nem fazem parte mais do nosso vocabulário, do léxico da língua portuguesa. Bom, para facilitar a sua vida, eu vou mostrar como que fica essa versão traduzida para o nosso português atual. Nós diríamos assim: eu quero a moda provençal, a maneira de Provença, fazer um cantar de amor. Eu vou querer louvar muito a minha senhora. E quem valor e formosura não faltam, nem bondade, e mais direi nisso. Deus a fez tão repleta de bens, que vale mais do que todas as do mundo. Pois Deus quis fazer minha senhora de tal maneira, que quando a fez, ele a fez repleta de todo bem e de um grande valor. E além disso, ela é muito simples, nas ocasiões em que deve ser. Também deu-lhe juízo, e a partir disso não lhe poupou bens, quando não quis que outra lhe fosse igual. Pois em minha senhora Deus nunca pôs nenhum mal, mas sim valor e beleza e louvor, e muito bem falar e rir ainda melhor que outra mulher, e mais ainda é muito leal. E por isso não sei eu hoje quem possa falar completamente de todos os seus bens, porque não há outra mulher superior a ela. Vejam, percebam o que acontece nesse texto. A senhora é a mulher amada, ela é chamada assim. E ela é idealizada de uma maneira, ela é descrita de uma maneira que ela é a mulher ideal, ela é a mulher perfeita, ela está acima de todas as outras, porque ela só tem qualidades, ela não tem defeito nenhum, como assim ele diz. Na cantiga de amigo, o eu lírico é sempre uma voz masculina, e essa voz masculina vai sempre elogiar, enaltecer essa mulher amada. Ele nunca diz, né, no caso aqui do nosso poema, do nosso texto, não é dito se ele tem um relacionamento amoroso. Geralmente, os relacionamentos da cantiga de amor são relacionamentos platônicos, que não chegam a se concretizar. Uma porque, provavelmente, essa mulher ela é uma mulher casada, ou ainda ela está numa condição social tão acima dele que não haveria formas desse amor se concretizar. Mas ela é sempre mostrada dessa maneira, de uma maneira idealizada, como uma mulher perfeita. Já na cantiga de amigo, a gente tem uma situação um pouco diferente. Vou mostrar também um trechinho original para vocês entenderem como que era essa língua, o galego-português. Vejam só. Não chegou, madre, o meu amigo, hoje este o prazo saído. Ai, madre, moiro de amor, não chegou, madre, o meu amado, e hoje estou prazo passado. Ai, madre, moiro de amor, gesto o prazo saído, por que mentiu o desmentido? Ai, madre, moiro de amor. Bom, eu acho que você não entendeu muita coisa, mas você entendeu o moiro de amor. O tema da cantiga de amigo é o tema da saudade, do sofrimento, assim também como lá na cantiga de amor, né? A gente tinha a coita, o sofrimento amoroso. Aqui também nós vamos ter esse sofrimento, esse amor que muitas vezes não consegue se realizar. Na tradução do texto atual, nós teríamos isso aqui. Não chegou, mãe, o meu amigo. Entendam amigo aqui como namorado, como amado. E hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor. Não chegou, mãe, o meu amado. E hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor. E hoje o prazo está terminado. Por que mentiu, mentiroso? Ai, mãe, morro de amor. Bom, na cantiga de amigo a gente tem sempre quase sempre, pelo menos, né? Uma situação em que esse amigo, esse amado, ele foi embora por algum motivo, geralmente pelo motivo das grandes navegações. Muitos homens, como a gente já aprendeu, eles saíam, né, pelo mundo em busca de novas terras. A gente vai ver isso muito na história de Portugal. E muitos desses homens não voltavam, né? E a gente sabe que as suas esposas, namoradas, noivas, ficavam ali chorando. É o que Fernando Pessoa fala em seu poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, a gente tem exatamente essa mesma ideia. Na Cantiga de Amigo, nós vamos ter essa temática da saudade. Só que a voz do poema, o eu lírico, é um eu lírico feminino. Cuidado!
cuidado. Eu não estou dizendo aqui que são mulheres que escrevem, não. Isso não acontecia na época, não era comum, pelo menos mulheres escritoras neste momento da história, ok? Mas homens, autores, utilizavam uma voz feminina, um eu lírico feminino, para escrever. A gente sabe que autor é uma coisa e voz, né, narrador, enunciador é outra coisa. Então, eu tenho aqui a presença de um autor, homem, mas que se utiliza de uma voz feminina para expressar a sua história. É isso que a gente vai ter aqui. Pessoal, beijos, obrigado pela atenção de vocês e agora nós vamos verificar é a orientação de estudo para vocês. Bom, dá uma olhadinha aí na tela, pausa um pouquinho para que vocês possam anotar e fazer todas as atividades. E daqui a pouquinho a gente vai estar numa live para resolver qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, ok? Beijo para todos, tchau, tchau!